Então, assim, às vezes as pessoas pararam um pouquinho no tempo, precisa entender, porque justamente esse é o problema do final, é não compreender o que está acontecendo. Eu volto ao tema da marca da besta. A sua vez de despertar. Você que acompanha esse canal está cansado de tanta censura. O que realmente está por trás do que as pessoas chamam de teoria da conspiração. No link do primeiro comentário fixado aqui embaixo tem um e-book que abrirá sua mente e revelará a verdade sobre quem realmente comanda o mundo. Clique agora no link que está no primeiro comentário fixado e saiba mais. Fiquei com uma dúvida na minha cabeça aqui também, voltando lá naquele assunto sobre a tribulação. E é um assunto também que a galera gosta muito aqui no canal. A palavra de Deus, a Bíblia, o Rabiano. Assim, se a tribulação... A gente tem uma ideia que na tribulação a gente vai ter... vai ser limitado a palavra de Deus, né? E assim, que eu costumo meio assim ficar meio pensativo porque a gente tem muito acesso à internet. E a palavra de Deus hoje, ela não é só o livro, né? A gente consegue acessar ela de diversos lugares. Então assim, isso é uma coisa que me intriga. Intriga porque antigamente a gente pensava que vão acabar com as Bíblias e tal, mas a gente não tinha acesso que a gente tem à internet hoje. Sim. Então a gente começa a pensar diferente. Mas como é que vai ser esse acesso à palavra de Deus na grande tribulação, o Rabino? Por quê? No Oriente Médio isso já é totalmente restrito. Mas aqui na Europa, no Ocidente e aqui nas Américas, a gente tem uma liberdade absurda. Como é que você acredita que vai ser isso? Pois é. Então, muito bom tema. Quando a gente vai falar de tecnologia, realmente, olha só, isso daí que você acabou de falar é tirar a cabeça da caixinha. Exatamente. Tem muita gente presa ainda à caixinha lá do passado, né, de pensar que a imagem da besta é um pedaço, uma estátua de cimento falando. Né? Hoje a gente tem a inteligência artificial, a gente tem holograma, a gente tem robótica. Pega uma inteligência artificial, coloca dentro de um robô e você vai ver o que é. Sim. Né? Um software que representa uma pessoa, que expressa uma pessoa falando, ela pode estar em qualquer lugar, ela pode usar a rede, que a gente chama em hebraico reshet, a rede de comunicação, ela está em qualquer lugar. Então, assim, a rede satélite a serviço do anti-Mashiach, do anticristo, vai poder ver em qualquer lugar, o olho dele vai estar em todo lugar. Né? Agora, quando a gente vai falar justamente desse tema, da Bíblia, da palavra de Deus, mesmo que acabassem os livros, mesmo que as editoras fossem fechadas, não se publica mais livro. Você tem o seu celular, que você tem um aplicativo de Bíblia. E tem inúmeros aplicativos de Bíblia. Né? Quem é que pode tirar do teu celular que está instalado no seu celular? Não é uma coisa online. Existe Bíblia online, mas existe Bíblia que é aplicativo. Inclusive, que não é só Bíblia, existe aplicativo que é uma biblioteca. Você tem livro que não acaba dentro do seu telefone. Então, assim, agora, o que é realmente, né, uma perseguição? Ela envolve toda uma questão de ir e vir, que é a máxima da questão da marca da besta, de não poder comprar nem vender. Você tirar, ser restringida as liberdades essenciais da pessoa. Agora, existe até um evento em Apocalipse que diz que um anjo passa pelo meio do céu, proclamando o evangelho eterno. Proclamando o evangelho eterno. Quando você pega a palavra anjo em hebraico, né, que a gente fala Hamalach, né, e você pega a palavra satélite, que a minha mente trabalhou nesse sentido, ela tem o mesmo valor numérico. O mesmo valor numérico. É uma coisa que a gente fala em gimatria, né, que no hebraico, né, gimatria ou gimatria, que muita gente chama de gimatria, é as letras com valores numéricos. Quando você pega a palavra Hamalach, o anjo, e satélite, tem o mesmo valor, como se fosse a mesma palavra. Então, a minha pergunta é, naquele dia, que Apocalipse está dizendo que um anjo vai passar pelo meio do céu proclamando o evangelho eterno, é um anjo ou é um satélite? Porque se você vê um satélite passar com as duas alas, as duas asas, que são painéis solares, abertas, é como se fosse um anjo. Você imaginar, eu fico imaginando às vezes João vendo a visão, ele diz, o que deve ser aquilo? Será que é um pássaro? Aquilo parece ser um anjo, está falando. Tipo assim, o anjo com o evangelho eterno. Imagina agora um satélite cruzando o mundo inteiro, entrando no sistema do anticristo aí, nas televisões, nos rádios, nos telefones e proclamando Bíblia, a palavra de Deus, o evangelho eterno. Então, tem que olhar pelo aspecto
na visão realmente moderna, contextualizada, justamente por isso. Você entrou num tempo sensacional. Não é mais uma questão de livro, não é mais uma questão de papel. Né? Inclusive, essa ideia, né, que ainda está atrelada àquela ideia lá atrás de guilhotina, das pessoas morrerem perdendo a cabeça pela guilhotina. Sim. E que não necessariamente vai ser dessa forma. Né? Então, assim, a gente precisa realmente acompanhar a evolução tecnológica para contextualizar o que foi visto no passado. Isso que eu fiz aqui dos helicópteros Apaches com os gafanhotos que é visto, isso é quase literal, se você olhar numa visão moderna. Os próprios helicópteros Apaches foram feitos baseados num gafanhoto. Sim. E aí você vê as características, você começa a comparar. Deus do céu, o João estava vendo um helicóptero Apache. Assim, claro que o que é um helicóptero? Isso é uma palavra moderna. João nunca ia escrever helicóptero. O que isso parece? Isso parece um gafanhoto. Eu vou escrever gafanhoto. Então, basicamente, é aí que a gente precisa caminhar. Né? É buscar compreender e contextualizar o que foi dito no passado. Né? É igual, o Rabino, quando a gente falava também, né? Claro que a gente aqui sempre está no campo especulativo, né? Óbvio. Quando a gente falava antigamente, a passagem que fala que todo olho verá quando Jesus aparecer. Aí eu ficava me perguntando, se Jesus vai aparecer lá em Israel, como é que eu vou ver daqui do Brasil? E hoje, claro que um campo especulativo possa ser que não seja assim, mas a gente sabe que pela internet a gente vê em qualquer lugar. Entendeu? Claro. Você tem na tela, na palma da tua mão. Exatamente. Na palma da tua mão. Então, eu sei que tem pessoas, eu já encontrei pessoas assim, né? Não, o olho todo o olho verá. Está escrito todo o olho verá. Daqui dos Estados Unidos vai ver ele vindo nas nuvens do céu, no Brasil, lá na África, lá na Austrália. Olha só, primeira coisa, claro que para ele nada é impossível, isso seria possível perfeitamente. Sim, claro. Não estamos limitando aqui o Senhor. Só que as coisas acontecem dentro de uma ordem estabelecida. Para que a tecnologia avançou a ponto de você ter uma televisão na sua mão? Que você pode acessar ao vivo, com um delay, sei lá, de 1 segundo ou 2. Imagina Israel num aperto, numa guerra, as câmeras de televisão do mundo inteiro apontando para os eventos na terra de Israel, e de repente, lá na nuvem do céu aparece um sinal, um brilho, e vem o Messias. Quem não vai ver, todo o olho verá. E instantâneo. Então, assim, qual é o problema? Qual é o problema de ver isso pela televisão ou pelo telefone? Exatamente. Isso não existe problema nenhum nisso. Pelo contrário, veja que maravilha. Veja onde chegamos. Né? Antes, a gente não conseguia vislumbrar isso, porque não tinha um avanço tecnológico. Então, assim, eu lembro do meu primeiro telefonezinho lá, que era um tijolinho, da Nokia, a telinha verde. Né? Não podia ver nada. Olha de lá para cá, rapaz. Nós não temos nem meio século isso. Eu tenho 45. Então, assim, há 30 anos atrás, talvez, 25 anos atrás, 20 anos atrás. 20 anos atrás? Perfeitamente. Então, assim, nós temos isso aí, 20 anos atrás. Agora, olha só, olha que avanço, mano. Você tem um telefone na tua mão e já está na época do holograma. Exatamente. Então, assim, às vezes as pessoas pararam um pouquinho no tempo, precisa entender, porque justamente esse é o problema do final, é não compreender o que está acontecendo. Eu volto ao tema da marca da besta, mas é só apenas uma questão só para pensar, né? Não estou dizendo que o biochip, por exemplo, aquele biochip que é colocado na mão, é a marca da besta, não. Estou dizendo que, para mim, num primeiro momento agora, o que mais se harmoniza com a descrição da marca da besta é o biochip. Sim. Mas não estou dizendo que é ele. Pode ser outra coisa que vai vir. Então, assim, aí eu vejo tanta gente falar assim, para de fanatismo, isso não é a marca da besta. Tá, eu sei que pode não ser, mas se for. Sim, claro. Eu não posso estabelecer verdades, entende? Eu não posso estabelecer verdades. Assim como eu não posso estabelecer que eu também não posso estabelecer que não é. Sim. Então, isso acaba fazendo com que as pessoas desqualifiquem o avanço tecnológico. E não veja problema nele, encare só como coisa espiritual. E não é. Existe um mundo espiritual, claro que sim, mas ele se reflete aqui no mundo físico. Existem coisas aqui simbólicas. Então, assim, coisas religiosas, ou mesmo que seja
tecnológicas são significativas. E o mundo espiritual é representado aqui no mundo físico por coisas significativas. E no que diz respeito à marca da besta, até que a gente saiba realmente o que é de fato, todas as possibilidades a gente tem que considerar. A gente não pode sair desqualificando tudo, assim como nós não podemos sair afirmando categoricamente tudo, mas também não desqualificar, porque pode ser sim, né? Assim como não pode não ser, pode ser. E a gente está vivendo nos dias que essa modernidade, a cada dia acontece alguma coisa diferente. Então, assim, a tecnologia pode aproximar ainda mais as coisas. E vai aproximar, é óbvio, isso é um fato. Eu estava até vendo um podcast esses dias, eu não lembro quem foi, mas foi um especialista falando sobre a mudança cultural. Antigamente, para você ter uma mudança de cultura, era um espaço de 100 anos. Depois diminuiu para 50. Hoje, com a internet, essa diminuição foi para 10 anos. E a tendência é diminuir mais. Uau. Então, assim, o que a gente vive hoje, talvez em 5 anos a gente não vive mais. E talvez daqui a pouco reduza para 1 ano, 2 anos. Então, assim, a gente está caminhando, né, o Rabino, para essa modernidade ainda tá mais aguda e a gente ainda ficar com aqueles pensamentos tradicionais, antigos, que realmente o povo religioso, principalmente a galera que é acima ali acredito hoje ainda acima dos 50, dos 40 para 50, não, 50 anos, ainda tá muito ainda nessa parte tradicional, principalmente no Brasil. Eu não frequento muitas igrejas hoje. Tem que evoluir. Mas a galera não acredito que a galera ainda pregue dessa forma, entendeu? Então é complicado, Rabino, é complicado. Sim, sim. Eu acredito que o alcance aqui do podcast, né, é importante para as pessoas que estão ouvindo e depois, né, não só agora, mas que vão ouvir depois. Não pare a mente, não pare no tempo. Precisa contextualizar. Precisa contextualizar. Porque senão não vai conseguir entender o que está acontecendo agora no fim dos tempos, né? Quando a pessoa vê uma coisa absurda num carnaval ou em qualquer outro evento, você já vê logo, já identifica logo que é Satanás, que é um espírito maligno, né? Veja só que decadência moral espiritual da sociedade. O grande problema é quando a coisa é tecnológica, ela não está tão clara ou absurdamente demoníaca. Ela vem, claro, com a sutileza da tecnologia, mas você precisa entender que aquilo pode ser um meio para ser usado para aquele final, né? E não desqualificar tudo que a gente está vivendo agora num período mais moderno.